João capítulo 1, uma breve reflexão sobre a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Hoje é ceia, né? Então nós vamos pensar sobre a glória de Jesus, a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz que o Senhor nosso Deus é um Deus cheio de glória. Existe um cântico que a gente gosta de cantar muito, acho que a gente vai cantar até o dia que a igreja for arrebatada. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Esse cântico ele mistura a glória com o amor, porque se a glória desce, aí o amor desce junto, e a gente fica pensando, o que é a glória? O que essa palavra glória encerra no seu significado sobre Deus, sobre a manifestação da pessoa de Deus? E quando a gente estuda para entender, irmãos, o que representa, o que se encerra sobre esse termo glória, irmãos, a glória na realidade é tudo que Deus é, na revelação do seu caráter, dos seus atributos, da sua transcendência, da sua perfeição em relação a tudo que Ele é no seu caráter, mas também é a plenitude do seu poder. Quando nós falamos a glória de Deus, é como se nós estivéssemos falando da plenitude de um Deus que tem todo o poder, da plenitude de um Deus que é perfeito e que é transcendente em toda a sua maneira de ser, no seu caráter. Ele é plenamente bom, Ele é plenamente santo, Ele é plenamente justo, Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito em todo o seu ser. E aqui, irmãos, nós temos a pessoa de Jesus. Nós temos a pessoa de Jesus. E nesse texto diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. É como se nós, quando falássemos a palavra glória, estivéssemos dizendo, vimos toda a plenitude de Deus, vimos todo o poder de Deus, vimos toda a grandeza de Deus em Jesus, em Jesus. E eu posso dizer aqui, irmãos, fazendo essa reflexão, que eu espero que dure de 10 a 15 minutos, eu posso fazer uma reflexão aqui dizendo que a glória de Deus se revelou em Cristo em 3 momentos, irmãos, na vida do Senhor Jesus. Se revelou em Cristo primeiro no seu nascimento. O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus a essa terra foi marcada, irmãos, pela intensa manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou quando o Senhor decidiu enviar Jesus ao mundo. Nós vemos que até, irmãos, o nascimento de Jesus é um nascimento diferente, né? A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Imagina você, irmãos, numa época onde a ciência nem sonha o que manipulação da genética humana, nem sonha entender o que é inseminação artificial. A ciência não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto. A única maneira, irmãos, que naquela época havia no entendimento das pessoas de uma criança ser gerada no ventre de uma mulher, era através da conjunção carnal entre um homem e uma mulher, era através do ato sexual. Mas ali, irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus foi gerado fora dessa realidade. Jesus foi gerado de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, irmãos, que quebrou as impossibilidades humanas. Porque um ser humano ser gerado no ventre de um outro ser humano, no caso uma mulher, irmãos, era impossível se não fosse através do ato sexual. E aqui eu quero abrir um parênteses para você nessa manhã. Eu quero dizer que quando a glória de Deus se manifesta, as impossibilidades são quebradas, as impossibilidades são vencidas, as impossibilidades, irmãos, elas são transpostas pelo poder de Deus.
Deus venceu as impossibilidades humanas na manifestação da sua glória através do nascimento de Jesus. E eu quero dizer para você que se a mesma glória que estava sobre Jesus está sobre a tua vida, porque você está em Cristo, e Cristo é a revelação da glória de Deus, muitas das impossibilidades humanas que muitas vezes te preocupam, que muitas vezes te entristecem, muitas dessas impossibilidades serão quebradas, serão vencidas, porque a glória de Deus sobre você te dá a condição de vencer as impossibilidades. Aquilo que é impossível aos homens é plenamente possível a Deus. Foi isso, irmãos, que o Senhor, através de Jesus, ensinou a humanidade. Porque quando o anjo visitou Maria, ele disse: conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será o Salvador do mundo. Maria disse: mas como? Eu não conheço homem, eu não tenho marido, como isso acontecerá? E aí o anjo diz: virá sobre ti o Espírito Santo e te cobrirá. O Espírito Santo, que representa a manifestação da glória de Deus, virá sobre ti e te cobrirá. E aí diz assim: porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então nessa manhã eu quero começar dizendo a você, querido, tudo que é impossível para você, tudo que é impossível às pessoas que te cercam, é possível para Deus na sua vida. Para Deus é possível restaurar situações que foram quebradas. Para Deus é possível colocar no lugar o que está fora do lugar. Para Deus é possível te dar aquilo que o poder humano não consegue te dar. A glória de Deus se manifestou, irmãos, de uma maneira sobrenatural, aonde Deus, Ele pega toda a plenitude do seu poder, toda a plenitude do seu caráter e condensa num ser humano. Para pensar sobre isso. O Deus Todo-Poderoso, Ele resolve, irmãos, encarnar e humanizar a sua glória através da pessoa de Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo, a glória de Deus se tornou humana. A glória de Deus se tornou em carne e osso. Irmãos, o Deus, irmãos, grandioso, infinito na sua grandeza, por humildade, em Jesus se faz pequeno. O Deus, irmãos, ilimitado em glória e em poder, por amor, em Jesus, Ele vivenciou as limitações humanas. Por amor a toda a humanidade, para salvar a humanidade através da própria natureza humana, Ele se fez humano, mas a sua glória estava ali. Jesus, diz a palavra de Deus, que existe um termo para descrevê-lo, unigênito. Por quê? Porque Ele é o único da espécie, 100% Deus, 100% homem. Como nós podemos explicar isso, irmãos? Nós não podemos, nós temos que aceitar pela fé que Jesus é 100% Deus e 100% homem, perfeito na sua divindade, mas perfeito também na sua humanidade. Jesus é o perfeito elo, irmãos, que liga o céu com a terra. Jesus é o perfeito elo que liga, irmãos, o homem com Deus. Jesus é o perfeito elo que liga o perdido pecador com a salvação. Por quê? Porque em Jesus está tudo aquilo que o perdido pecador precisa. Em Jesus está o perdão de Deus, em Jesus está a graça de Deus, em Jesus está a misericórdia de Deus, em Jesus está a cura de Deus, em Jesus está a libertação de Deus. E tudo isso é glória de Deus. Tudo isso é glória de Deus, e tudo isso é glória para Deus, porque Ele é o autor de toda essa realidade nas nossas vidas. Então nós podemos dizer que a glória de Deus se manifestou no nascimento de Jesus com um propósito salvador, de amor, de redenção sobre as nossas vidas, mas também podemos ver a glória de Deus se manifestando no ministério de Jesus. Quando você olha para Jesus, irmãos, ali já com 12 anos de idade, uma criança ainda, mas pregando no templo e falando aos doutores da lei sobre as escrituras com autoridade, ministrando a palavra de Deus, dizendo: eu estou cuidando dos negócios de meu pai. Ali está se manifestando a glória de Deus, na sua capacidade intelectual de mostrar, de revelar as verdades espirituais da palavra de Deus a todos aqueles que o cercavam com apenas 12 anos de idade. Nós vemos também no batismo de Jesus, quando Jesus entra no Jordão para ser batizado por João,
desce o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu diz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali a glória de Deus se manifesta. Vemos também na transfiguração, irmãos, que Jesus está lá no monte, e ali aparecem Moisés e Elias, e a face de Jesus resplandece como o sol, e ali nós vemos a glória de Deus se manifestando. E o que dizer, irmãos, dos milagres, das maravilhas que Jesus operou? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a glória de Deus se manifesta. Quando Jesus, irmãos, anda sobre as águas, ali a glória de Deus está se manifestando através do seu poder. Quando Jesus cura o leproso, quando Jesus cura o aleijado, quando Jesus cura o cego, quando Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, morto já há 4 dias, ali a glória de Deus está se manifestando. A glória de Jesus é a glória do Pai, e ela se manifesta para revelar a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade de tudo que esse Deus é capaz de fazer, que o homem jamais poderia fazer, porque tudo isso é glória de Deus, tudo isso é glória de Deus. Mas em último lugar nós vemos a manifestação da glória de Deus em Jesus na sua humilhação, que foi quando Jesus, irmãos, ele vai para a cruz, e ali a glória de Deus se manifesta através de um amor inquebrável, invencível, aonde, irmãos, o amor que está no coração de Jesus é colocado à prova diante da traição, diante da violência, diante dos maus tratos, diante de todo tipo de zombaria. Mas esse amor não é quebrado, esse amor não é vencido. Apesar de tudo que Jesus sofreu, apesar de tudo que Jesus passou, ele continuava amando os pecadores. E quando a glória de Deus se manifesta em nós, aí nós entramos no cântico que eu disse agora há pouco: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar, porque a glória de Deus é o amor de Deus. A glória de Deus é o amor de Deus, porque o que faz Deus ser quem Ele é o fato dele ser amor, o amor que não desiste de amar, mesmo diante da pior das rejeições que ele possa sofrer, porque Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, e mesmo assim continuou amando. E eu quero dizer para você, quanto mais da glória de Deus estiver presente na tua vida, mais você será machucado, mais você será ferido, mas nada disso impedirá você de ser uma pessoa de amor dentro da sua casa. Nada disso impedirá você de ter um amor que vence as dificuldades, as dores que as pessoas muitas vezes trazem, e você continua firme no propósito de continuar amando e valorizando a vida dessas pessoas. A glória de Deus se manifestou, irmãos, em Jesus na sua humilhação na cruz, através de uma confiança inabalável no Pai, diante de todo o sofrimento e dor que ele tinha que passar, ou diante de todo o sofrimento e dor que ele passou ali. Porque, irmão, Jesus, ele olhou para todo aquele sofrimento de cruz, para todo aquele sofrimento, irmãos, que ele estava passando, mas no coração dele, ele tinha uma convicção muito grande: o plano do Pai vai prevalecer na minha vida. Ainda que eu sofra, ainda que eu chore, ainda que doa tudo aquilo que eu estou passando, no final, na minha vida vai ter bênção, vai ter honra, vai ter vitória. E no final, irmãos, diz a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O sofrimento que Jesus passou foi temporário, a dor que Jesus passou foi temporária, mas a glória que Ele recebeu é eterna. A glória que está sobre Ele não passa, a glória que está sobre Ele não lhe será tirada jamais. Jesus, irmãos, Ele revelou a glória de Deus através da sua humilhação, vencendo como ser humano, preste atenção, vencendo como ser humano situações que nenhum ser humano antes dele venceu, e só Ele venceu.
Jesus, como ser humano, venceu, irmãos, os 3 inimigos que sempre derrotaram o ser humano: Satanás, o pecado e a morte. Porque a palavra de Deus nos ensina que Satanás se tornou vitorioso sobre toda a humanidade quando ele tentou Adão e a Eva, e eles desobedeceram a Deus para fazer a vontade de Satanás. Naquele momento, Satanás venceu e a humanidade foi vencida. Mas quando ele foi fazer o mesmo com Jesus, tentando a Jesus, ele encontrou um ser humano que não abriu mão da sua obediência ao Pai, que permaneceu firme na palavra, e na palavra do Pai venceu a Satanás e não foi vencido. Então, como ser humano, Jesus venceu a Satanás através da sua obediência. Quem quer vencer a Satanás aí? Seja obediente, pratique a palavra, confesse a palavra. Todas as vezes que as tentações, por mais sedutoras que elas sejam, venham ser colocadas diante de você, diga não a essas tentações e diga sim ao Senhor Jesus. Às vezes somos tentados, irmãos, somos tentados na nossa vida sexual, somos tentados, irmãos, na nossa vida moral, somos tentados, irmãos, na nossa vida financeira, somos tentados. E o diabo, ele nunca vai te tentar quando você está forte, ele vai te tentar nas suas fraquezas. Ele nunca vai tentar você onde você tem o domínio, ele vai tentar você onde você está vulnerável. Todos nós somos tentados de alguma maneira na nossa vida, em alguma área da nossa vida onde nós estamos fragilizados. Então por isso eu quero dizer para você: vigia. Jesus foi tentado, irmãos, nas suas necessidades físicas. O diabo queria que ele transformasse pedras em pães no momento que ele estava com fome, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como meu corpo precisa de alimento, a palavra de Deus também é alimento para a minha alma, para o meu espírito. Jesus foi tentado, irmãos, na situação de tentar a Deus, lançando-se abaixo, para que ele pudesse dizer: Deus, eu vou me lançar aqui, e os seus anjos, o Senhor dará ordens a eles para que eu não caia lá embaixo. O diabo queria que Jesus fizesse isso, porque o diabo também é teólogo, ele conhece a palavra, e isso está escrito no Salmo 91. E o diabo, irmãos, tentou Jesus com a heresia. Para mim aqui, a tentação de Jesus foi a heresia, o fato de distorcer a palavra de Deus, para eu colocar Deus em prova na minha vida. Assim como ele fez com Jesus, ele vai tentar fazer com você. Distorcer a palavra, levar você a ter um entendimento errado da palavra, para que você tente a Deus, para que você se coloque numa situação de perigo, voluntariamente, tentando provar ou testar a Deus na sua vida. Não faça isso. Se você pode se livrar do perigo, livre-se dele. Se você pode fugir do perigo, fuja dele, mas não se lance para provar ou testar a Deus. Irmãos, Deus nos guarda quando nós dependemos dele, mas não quando nós nos lançamos num perigo espontaneamente e dizemos: não, Deus vai me cuidar, Deus vai me livrar. Se você deitar naquele asfalto ali no meio da rua, fala: não, eu vou deitar aqui porque Deus vai me livrar, você vai virar um tapete ali debaixo da roda dos carros. Por quê? Porque você se colocou ali voluntariamente. Então não faça isso. O diabo vai tentar você também dessa maneira. O diabo tentou Jesus na exaltação, no desejo pelas coisas deste mundo. O mundo inteiro te darei, se me adorares. E Jesus disse: está escrito, somente servirás e adorarás ao Senhor teu Deus. Saiba quem você adora, saiba quem é o dono da tua adoração. O dono da minha adoração é o Senhor. O diabo pode querer me dar o mundo, as riquezas do mundo, mas nada disso se compara às riquezas que Deus já me deu em Cristo Jesus. Então Jesus venceu o diabo. Como ser humano ele venceu o diabo. Como ser humano ele venceu o pecado, porque o pecado venceu a todos os seres humanos nessa terra. Mas Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu numa cruz sem pecado e ressuscitou sem pecado. Como ser humano, Jesus venceu o pecado. Mas em último lugar, irmãos, Jesus venceu o último inimigo, que se gloriava de vencer todos os seres humanos, que é a morte. Porque todo ser humano, irmãos, tem medo de morrer.
Todo ser humano tem medo de enfrentar a morte, e principalmente nos dias de hoje, onde a televisão, a mídia, a notícia, o ambiente que nos cerca fala de morte, instiga o ser humano a ter medo da morte, coloca o medo no coração do ser humano em relação à morte. Por quê? Porque a morte é um inimigo terrível, e todos morreram. Até, irmãos, Lázaro, que foi ressuscitado, ele morreu de novo, né? O filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, ele morreu também. Mas quando a morte veio sobre Jesus, Jesus enfrentou a morte com coragem. Ele passou pela morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para nunca mais morrer, porque ele recebeu um corpo glorificado. Aí vem a palavra de Deus sobre glória, o corpo glorificado. Ele recebeu glória sobre glória, porque esta glória de ter vencido a Satanás, de ter vencido o pecado, de ter vencido a morte, só pertence a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo. Então a glória de Deus se manifestou em Cristo Jesus, quando ele venceu como ser humano a Satanás, o pecado e a morte. E ele ressuscitou num corpo glorioso, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, de onde ele intercede por nós. E não apenas ele venceu e recebeu um corpo glorioso, mas colocou no nosso coração a esperança de que o mesmo corpo glorioso que ele tem, um dia nós teremos também. Um dia, eu e você, vivenciaremos esta realidade de vivermos plenamente a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, aonde, irmãos, o incorruptível, o corruptível será absorvido pelo incorruptível, o mortal será absorvido pela imortalidade, e o temporário será absorvido pelo eterno, porque o que Deus tem para nós em Cristo é eterno, é para sempre. Então nessa manhã, eu quero dizer para você que a glória de Deus se revelou em Cristo, no seu nascimento, em todo o seu ministério terreno, na sua humilhação de morte e também na sua ressurreição em vitória para sempre. Então você está firmado naquele que venceu, e vencendo voltará para levar a sua igreja. Amém? Quem quer subir com Jesus quando ele voltar? Aleluia! Eu também, irmãos. Então vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar.